Enfim, terminou o julgamento do caso Marielle e Anderson. 7 anos depois, a justiça foi feita e os réus foram condenados. A juíza disse uma frase, olha só: a justiça é lenta, é cega, é burra, mas chega, diz juíza. Essa notícia está aqui no portal do G1. Diversos jornais, telejornais acompanharam, a cobertura do julgamento desse caso, noticiaram, e muitos clamavam por justiça nesse caso. Agora, o que eu quero falar com você aqui é a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é diferente da justiça humana. Vou ler para você 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, em duas versões. A primeira diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Outra versão vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem aqui na terra, sem entender muito bem o que estão falando, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Deus é meu advogado, Jesus é meu advogado, você vai ver, a sua hora vai chegar. Muitas pessoas usam esses conceitos, até um pouco baseados na Bíblia, mas não entendem o que é realmente a justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita em Jesus quando Ele morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Quando houve a queda do homem, a queda da humanidade através do pecado de Adão e Eva, a humanidade ficou condenada à morte. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, a humanidade toda morreu. Não deveríamos viver. Só que Jesus vem e paga o preço da morte em nosso lugar. Mas será que nós, como seres humanos, não poderíamos pagar esse preço? Não. Nós não poderíamos pagar esse preço porque nós estávamos na posição de réus, na posição de condenados. Só uma pessoa poderia pagar esse preço e cumprir toda a justiça de Deus. Essa pessoa foi Jesus Cristo. E essa é a verdadeira justiça de Deus. Aquilo que era a condenação para nós recaiu sobre ele. Ele disse, abre aspas, perante o Pai: Pai, eu vou pagar esse preço para que eles possam ser absolvidos perante o Senhor no dia do julgamento final. E foi isso que ele fez. Imagina um júri, imagina um tribunal, o justo santo juiz sendo Deus, nós como seres humanos ali como réus, e Deus falando: vocês violaram o meu mandamento, vocês violaram aquilo que era a minha palavra. E o único destino de vocês é a morte, é a condenação eterna, a separação de mim. E é como se Jesus, na figura do cordeiro ali, ele realmente era o cordeiro, o sacrifício, ele entra ali como um advogado, ele entra ali como um intercessor da humanidade. Nesse júri diz ao Pai: Pai, não precisa condená-los, eu vou pagar esse preço. E que alto preço Jesus pagou! O preço da vida dele. E, principalmente, Jesus, quando estava no Getsemane orando, antes de subir para Jerusalém para ser pego ali na emboscada pelos sacerdotes, fariseus, seus soldados, ele ora a Deus, ele tem tamanha angústia que ele sua sangue. E muitos dizem ali que Jesus estava muito apreensivo com o que viria a acontecer, ele estava triste. Mas sabe qual foi a principal causa dessa angústia de Jesus? A separação do Pai. Porque quando Jesus estivesse naquela cruz, levando a condenação sobre si, levando sobre si os nossos pecados, ele não poderia estar mais com o Pai. Porque o Pai e o pecado não conversam, não existe relação entre o Pai e o pecado. Pai e pecado é separação. O Pai é santo, ele fica de um lado e o pecado de outro lado. Então foi o único momento em toda a história em que Jesus se separa do Pai, tanto que antes de morrer ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento a angústia de Jesus era física, sim, ele estava sentindo, mas mais do que física, a
separação, a espiritual que ele tinha com o Pai foi o que mais pesou para ele. E isso foi só uma das coisas que Jesus viveu, uma das coisas que ele teve que fazer por nós. Essa separação foi algo que ele resolveu assumir para que nós hoje tivéssemos vida em Deus, vida abundante. Ele foi o advogado, ele foi aquele que se colocou em nosso lugar. E essa é a verdadeira justiça de Deus. A justiça da terra, ela falha, como a juíza diz, ela chega. Existem as leis universais, leis da semeadura, da colheita. Aqui na terra você faz, aqui na terra você vai colher. Mas a justiça de Deus foi feita em Jesus e por causa dele nós temos vida e por causa dele nós fomos feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, seu trabalho, sua família, que você tenha um excelente final de semana guardado e protegido por ele, em nome de Jesus.